Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Rogéria. Boa noite, pessoal. Fala, Rodriguinho. Oi, Flávia. Muito bem. Vamos lá para mais uma live das 5 leis. Hoje com um tema muito interessante, um tanto quanto discutido, né, e controverso. Deixa eu ver se o André já entrou. Ok, deixa eu autorizar ele. Deixa eu aceitar nosso convidado ilustre. Jair, Davi. Fala, Vini, beleza? Fala, Tá bem, me André? ouvindo bem? Tô Beleza, ouvindo. Você tá me ouvindo aí? tô ouvindo na boa. Beleza. Em ordem. Tudo bem, graças a Deus. Vamos nessa, tema bom. O Davi aí na Tá área, bom. Fabiano, A Meaça galera aí aí, tem uma da galera, Flávio. Fabiano Malaguti. A gente estava há um tempo para falar sobre isso, né, Vini? Um tema tão delicado, assim, tão parte do nosso contexto, né? Não só do contexto do terapeuta, mas contexto do paciente, da sociedade, e muito pouco discutido, né? Até botei na postagem recente agora no meio da tarde sobre isso, um estudo na Inglaterra, pegando a faixa aí entre 50 e 70 anos de pessoas assim, mais propensas a cair nessas condições de sobrediagnóstico, Aham. e 70% nem mesmo conhecia o que era o sobrediagnóstico, e dos 30% que disseram que, do total de 100%, 30% disseram que conheciam. E quando pediram para explicar, só 2,6% realmente explicou corretamente o que era o sobrediagnóstico. Então, acho que tem bastante espaço aí para trazer informação, né? Que é o nosso Tem. papel. Né? Até quando eu também fiz o post aí da live, né? Do tema sobre diagnóstico, muitas pessoas também vieram perguntar o que era, né? E alguns já foram atrás, pesquisaram, elogiaram a ideia do tema. E eu vejo que, assim, nos últimos anos, vem sendo muito discutido no meio científico isso, né? Principalmente os contras, né? Do Uhum. sobrediagnóstico. Mas a gente vê que no senso comum ainda é muito forte, está impregnado na cultura, né? Não só do brasileiro, mas de todo mundo. E a gente vê que tem um espaço muito grande entre uma evidência, né? Um artigo quando é publicado ou alguma descoberta, até ela chegar aí no ouvido do povo, né? Nos profissionais mais clínicos. Tem até um estudo que diz que essa distância, né? Em termos de tempo, entre uma evidência que é publicada até ela ser colocada em prática é de 7 anos. Então, é o que a gente vê, né? A ideia é que a Exato. gente apresentar alguns desses trabalhos e mesmo nos cursos, né? Ou nas nossas aventuras aí, né, Shejek? A gente sempre fica se perguntando, pô, mas tem tanta evidência, né? Tem tanto estudo aí robusto, né? Revisão da Cochrane, afirmando sobre os malefícios, sobre o diagnóstico, e por que ainda as políticas públicas insistem nisso, né? Então, acho que a ideia é a Exato. gente explanar um pouquinho nessa noite sobre isso. E quem não sabe o que é o sobrediagnóstico, a gente vai abordar. E aqueles que sabem também quiserem contribuir, né, comentando aí, contando uns casos, alguma experiência, que a ideia é a gente fazer um bate-papo aí.
É um tema bem amplo, né, e que dá margem a muitas discussões, muitas reflexões, né, muita crítica, percepções críticas ao modelo atual, oportunidades de rever conceitos, de avançar, né, e vamos ver se a gente consegue cobrir tudo aí, que o tempo tá contra a gente. Vamos lá que tá rodando. Como é que Então, quer vamos lá. começar, Vitor? Falar sobre a definição mais simples para a gente começar e depois ir abordando? O que você. Pode Porque ser. a gente preparou tudo, né? A gente passou a semana toda jogando pautas, ideias. Eu falei, mas por onde que a gente começa? Não, vamos ver o que vai dar, né? É, Vamos começar pelo começo. Acho que a definição é um bom pontapé inicial. Até uma definição ali que, se você digitar no Google, né, logo já vai aparecer a definição do Wikipédia, né? Que eu acho que até para quem é leigo é uma definição legal e eu sei que tem muitos pacientes aí, acabei divulgando para os meus pacientes, pessoal lá da clínica, que eu acho que é um tema de interesse geral, né, público, mas diz que sobre diagnóstico ou overdiagnose, né, você pode encontrar vários livros, vários não, vai poucos livros, mas com abordagens muito interessantes, estudos sobre isso. Mas nada mais é do que o diagnóstico de uma doença que dificilmente provocará algum sintoma ou algum sinal, né? Ou então que pode levar à morte ou risco de morte de um paciente, né? Acho que essa é uma definição para a gente começar. Às vezes não há necessidade de investigar tão a fundo, e o que esses estudos vêm mostrar é que se você acaba por diagnosticar uma doença que não manifesta sintoma, não gera comorbidades ou não coloca em risco a pessoa, isso tende, na grande maioria das vezes, trazer muito mais prejuízos do que benefício a essa pessoa, né? O que uma pessoa muitas vezes poderia passar ao longo de toda a vida dela com essa doença sem ser manifestada, sem manifestar sintoma, ela pode, de uma hora para outra, ser transformada em paciente e sofrer todos, né, os prejuízos psicológicos, tratamentos não indicados para ela naquele momento. Então, acho que resumidamente, para começar, acho que é isso. Vale deixar uma referência interessante, né, que é o livro do Gilbert Welch, que é o Overdiagnosed, que é Adoecendo as Pessoas em Busca da Saúde, o subtítulo dele, né, e que ele discute muito esse tema e que a gente pode derivar para alguns pontos aí que você comentou, né. Um deles que é essa percepção, eu falo até um certo ponto aí, boa, jogou o livro aí, a certo ponto um certo dogma, né, que é umas questões indiscutíveis, né, que seria um pouco que a gente pode, dogma tem o aspecto religioso, mas o dogma também é utilizado essa palavra para questões meio não discutidas, né, como se fosse matéria dada, né, como se isso fosse uma verdade absoluta, né. Sem E ele discussão, discute né? ele discute muito isso, porque tem muitas coisas que estão na sociedade como um todo que sugerem isso, né? Então, a primeira coisa é a melhor estratégia para se manter saudável é o diagnóstico precoce. Esse é um dogma altamente discutível e que essa frase ou esse pensamento leva a essa busca, né? Essa busca incessante pelo tema, né? Do tipo, detecte a doença o quanto antes que ela cause problemas, né? E a gente vai ter muitas evidências aí que falam que não é bem assim, né? A gente vai poder falar um pouco sobre algumas das evidências sobre isso, né? E como isso também, como esse sobrediagnóstico, esse excesso, esse incluir pessoas antes mesmo de detectar, isso leva
a modificação dos próprios dados em relação à sobrevida do paciente, em relação ao tempo de sobrevida dele. E outras questões que a gente pode entrar é o quanto esses diagnósticos, principalmente no aspecto da 5 laser, que é onde a gente considera muito a percepção do paciente e o entendimento dele, a possibilidade de efeito nocebo desse diagnóstico, né? Uhum. O quanto o fato de eu ser diagnosticado com essa condição interfere no meu estado de saúde, me coloca sob estresse, me coloca em sensação de perigo. E a gente sabe que a ideia de trazer isso para a live é o quanto a gente pode abordar esse assunto enquanto estamos saudáveis, estamos tranquilos nas nossas casas e podemos refletir sobre isso, porque uma vez afetado com alguma coisa desse tipo, todo mundo já teve na família algum tipo de diagnóstico não, mas algum tipo de diagnóstico de uma doença grave, sabe o quanto isso perturba a família, modifica todo o entorno, e a gente sabe que fica muito difícil fugir de certos paradigmas que a gente conhecia antes, né? Então o momento é abrir essa possibilidade, né, discutir alguns temas que são relacionados a isso. Acho que é muito bom, né? Fala aí, Vini. Não, só complementando o que você disse aí, essa questão da percepção do paciente, né? E o efeito nocebo, que acaba sendo contrário ali do placebo, né? Também é um termo pouco conhecido, mas quando o paciente ele acaba, né, por receber esse sobrediagnóstico e através das percepções dele de toda a questão precedente, né? E aí vai muito de encontro com que a Carol fez um comentário aí, conhece muitos pacientes que depois que receberam depois da consulta que receberam o diagnóstico adoeceram, né? E entra nisso, na percepção. Então, eu gosto muito de dar um exemplo em aula, né, nos cursos nossos aí, que no caso de uma pessoa, né, vamos pensar uma mulher que recebe um diagnóstico de um câncer de mama, né? Ela pode muito bem enfrentar isso de uma maneira positiva, dependendo, obviamente, das crenças, de todo o otimismo dela, mas ela pode também levar para um lado totalmente negativo ou pessimista, dependendo da história que ela já passou, né? Se ela tem uma mãe que já teve câncer, muitas vezes até faleceu por conta né? Não exatamente do câncer, a gente vai discutir um pouquinho a respeito, mas sim das complicações que isso gera, né? Mas se a avó dela também passou por uma história parecida e assim sucessivamente, e aí entra no grande mito, né, da condição genética, mas ao receber essa notícia, qual o primeiro link que ela faz? Né? Se a minha mãe adoeceu, a minha avó também, qual que é o meu destino? Então, esse impacto e essa 5 laser, ela vem muito para contribuir com esse conhecimento e entender essas reações. O porquê que alguns pacientes, quando recebem, né, um diagnóstico, acabam entrando com um efeito nocebo mais forte e outros não. Exato. O Flávio comentou aí se pode considerar um dos fatores que colabora com o aumento das iatrogenias, sem dúvida. Não aumento, mas muitas iatrogenias são feitas dentro desse processo. É interessante, alguns estudos, a gente já falou disso outras vezes, né? Tem um estudo americano que fala que, nos Estados Unidos, né, que fala que a terceira maior causa de morte são por condutas equivocadas, erros médicos, condutas equivocadas que poderiam ser evitadas, né? E esse processo, sem dúvida, participa disso. É interessante porque como é que o início desse processo, né, parte da ideia que com a observação de que os pacientes onde o câncer foi detectado precocemente, né, viveram mais anos do que aquele em que o câncer foi detectado de maneira mais tardia, né? E se faz a ideia de uma vida mais longa, né? A conclusão simplista era de que a gente foi beneficiado pela detecção precoce. Mas tem uma pegadinha aí que, na época em que isso foi levantado, houve muitas discussões sobre isso, é que
como a identificação é precoce, né, o tempo marcado de início desse processo ele é marcado antes, naturalmente, se as duas condições tiverem a mesma evolução, estamos falando de o mesmo tempo de doença. Só que o relógio começa a contar antes e dá esse aspecto de uma vida mais longa com o diagnóstico da patologia. E que no curso natural da doença vão parecer que viveu mais, mesmo que a hora da morte não tenha mudado, né? Então, os esforços iniciais, o objetivo de encontrar pequenos cânceres não tivessem causando nenhum sintoma, né? A ideia de identificar isso antes de qualquer manifestação clínica, né? E aí que começou todo esse processo, né? De rastreios e identificações de situações onde a pessoa não manifestava nenhuma clínica que justificasse isso. E aí, por que fez? Fiz porque já completei X anos de idade, para um são 45 anos, para outro 40, para outro 50 anos. Eu fiz porque era o mês do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Eu fiz porque meu médico falou que nessa idade eu já deveria fazer. Porém, muitas dessas condições já têm evidências suficientes que suportem a não prática desses testes, né? Principalmente aí falando de mamografia e PSA, que é o que tem mais estudos sobre não só a inutilidade da prática, mas as consequências negativas desse tipo de prática, né? E o quanto isso mudou bastante os números, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é bem importante aí a gente falar, né? Eu acho que vale, já que a gente está falando das mamografias, né, da detecção precoce dos cânceres de mama, né, que realmente quem se interessar e quiser pesquisar mais a respeito, tem um autor, vou até escrever aqui para o pessoal, Peter, o sobrenome dele é impronunciável. Mas qualquer coisa que a gente fale aqui, Vini, até para a gente não ficar perdendo muito nisso, assim, o Rodriguinho já botou aí. Você mesmo. Foi eu mesmo. Quem tiver alguma dúvida de algo que a gente citou aqui, queira alguma referência, etc., manda depois mensagem direta que a gente vai mandando, né? O próprio Gilbert West no 5LB, né? O próprio Gilbert Welch tem um livro, deveria testar para fazer testes para câncer de mama, né, principalmente. Ele tem um livro que ele discute exatamente, lotado de evidências sobre isso, né? Eu acho que só o pessoal ter uma ideia assim, de números, né, disso que você falou, esse estudo desse autor mesmo, que ele, inclusive, ele é um pesquisador da Cochrane, assim, muito renomado, e aí o governo lá da Dinamarca, vendo o número, né, de solicitações de exames de mamografia e o índice também alto de diagnósticos de câncer de mama, pediram para ele fazer uma revisão, né? E olha só que dado interessante que ele traz. Nesse estudo eles viram assim que se 2.000 mulheres fizerem mamografia regularmente por 10 anos, apenas uma vai se beneficiar e vai ter sua morte evitada por esse diagnóstico, né? E aí até ele coloca por câncer de mama, mas através das 5 leis a gente sabe, né, que não é exatamente o câncer de mama que leva ao óbito, mas sim todas as complicações decorrentes, e nisso a gente vê o quão maléfico é esse diagnóstico, porque é principalmente o abalo psicológico, né, que a mulher recebe na hora de receber esse diagnóstico. Então, e aí ele fala ainda que, ao mesmo tempo, 10 mulheres saudáveis serão consideradas pacientes com câncer devido a esse exame, precisam passar por tratamentos desnecessários. Enquanto que 200 outras saudáveis também vão receber um falso positivo, né? E aí vão ficar naquela angústia até poder receber depois, né, através de uma biópsia e tal, que não precisa mais se preocupar. Mas aí, para quem conhece as 5 leis, sabe que esse intervalo de tempo da espera até a cartada final, muitos programas podem ser ativados aí, né? Tem inclusive esse artigo ele é citado naquele TED Talk
que acho que vale recomendar, que é El Cáncer, está em espanhol, El Cáncer, Los Gorriones, Los Osos e Las Tortugas, do Alberto Velásquez. É um médico da Universidade Federal de Buenos Aires. Então ele fala o câncer, né? Os pardais, os ursos e as tartarugas, onde ele vai dividindo exatamente essas condições, né? Essa divisão é proposta pelo Bernard Kramer, que é um diretor do Instituto Nacional de Câncer, e ele definiu assim esse modelo, considerando que o pardal seria o câncer onde não dá tempo, né? Ele não consegue, esses estudos não conseguem pegar, porque ele, uma vez detectado, e mesmo não detectado, ele é fulminante dentro dessa perspectiva, onde o urso seria aquele onde você consegue fazer alguma coisa com ele, né? Onde você consegue, identificando, fazer alguma coisa com ele. E a tartaruga seria aquele em que você pode detectar, mas que a pessoa vai morrer de outra coisa que não isso, né? Esse processo é tão lento. E ele ainda fala dos que involuem, que também é pouco citado, né? A gente tem processos classificados desse tipo de patologia que involui, né? Todo mundo cita a artrite reumática, artrite reumatoide, como um processo crônico evolutivo, mas na literatura diz que 50% tem remissão total sem qualquer explicação. Mas a descrição para o paciente é de que você vai evoluir com as deformidades e por aí vai, né? Então ele diz que muitas involuem ou estabilizam e você vai morrer de outra coisa que não é elas. E aí ele cita exatamente isso, né? Ele fala de 2.500, aí tem que fazer, você falou de 2.000, não sei exatamente, mas é do mesmo estudo, e que fala de 10 que são detectados dentro desse 2.500, ou 2.000, como você falou, mas aí é irrelevante essa quantidade. 1 é urso e 9 são tartarugas, né? Ou seja, você coloca 10 no saco, sendo que só uma precisaria ser tratada, e é discutível se o fato da detecção precoce dela interferia, porque tem estudo da British Medical Journal que mostra ao longo do tempo o quanto aumentou absurdamente a incidência de pessoas diagnosticadas com esse tipo de câncer, porém a taxa de morte não muda, né? Aí, ó, exatamente. Você gostou, Raio? Fala aí. Você tá automático, hein, Vitor? Tô tecnológico aqui, ó. Isso é interessantíssimo. Ó. A incidência, a classificação de patologias está lá em cima ao longo da evolução dos anos, e a taxa de mortalidade, o número de mortalidade, não a taxa, se mantém não como acontecia. Isso é interessante, porque a relação de sobrevida, né, é a relação sobre o numerador e de uma fração onde você vai ter a parte superior, o número de pessoas acometidas, sobre o número de pessoas testadas. Uhum. Então, se a gente testa precocemente, a gente pega pessoas que não tinham sintoma, simplesmente porque a campanha estava rolando aí, porque o avião estava todo pintado de rosa, ou porque as pessoas estavam todas vestidas de rosa, ou porque o corredor correu com uma fitinha rosa. A gente fala, vou fazer, a mulher fala, vou fazer meu exame. E aí a gente tem um número muito maior de pessoas indo para o exame, né? Consequentemente identificadas, e lá na frente o número de mortes se mantém igual, o que dá a entender que o tratamento hoje é muito mais eficiente. E que é altamente discutível também, porque a gente tem, na verdade, uma taxa mesclada, onde a gente tem pacientes que não apresentavam, essas tartarugas que eu estou dizendo, né, pessoas que não seriam risco dentro desse bolo todo, né, então jogando esse número lá para cima, e que não mudaria em nada. E aí isso interfere bastante nos marcadores de sobrevida, né? Não só a quantidade de sobrevida, né? o quantos anos de sobrevida, porque a gente sabe que, na verdade, o estabelecimento foi precoce disso, e, além disso, a taxa de tratamento e de sobrevida, graças ao tratamento, acaba ficando muito maior, né? Não sei se ficou claro aí, mas são duas formas em que esse número dá a falsa ideia de que a gente está evoluindo graças a isso. E aí toca num ponto que o Jair, pediatra, comentou exatamente aí, a profecia que se autorrealiza. Porque as pessoas
essas tartarugas que foram diagnosticadas e que, mesmo se não fossem submetidas a teste, teriam seguiam a vida normalmente, atribuem o diagnóstico precoce à sua vida. Então, essa que é a maior dificuldade. As pessoas que sofrem esse sobrediagnóstico são as que mais se agarram a esse modelo. Fala, graças a Deus que foi pego no início, por isso eu estou aqui. Né? Mas é uma ausência absurda de conhecimento sobre os outros fatores que interferem nisso e os números que apresentam esse crescimento, mantendo taxa de mortalidade. É interessante que nesse gráfico que você mostrou, Vini, ele fala de tireoide, ele fala de patologias respiratórias, ele fala de várias outras patologias, né? Um grande estudo que ele fez, né? que é bem interessante e que vale depois a gente colocar aí embaixo. Né? Não, vale sim. Inclusive, vale, né, citando também esse mesmo autor que eu comentei, uma outra revisão que ele fez, até para a gente não ficar tanto nos de mama, né? Mas a revisão que ele fez sobre esses check-ups anuais de rotina, a conclusão que ele chega é assim, que não só o câncer de mama, né, mas também as doenças cardíacas, né, evidencia que não impacta esse sobrediagnóstico, né, esse diagnóstico precoce, melhor dizendo, não impacta em aumentar a expectativa de vida, diminuir o risco de morte. Também os acidentes vasculares cerebrais, ele amplia para outros tipos de câncer, como você disse aí também, né? Cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais. E um outro também, você falou do Novembro Azul, que é o de próstata, né? E que a gente sabe que, naturalmente, tem até estudos mostrando isso, que a próstata ela tende a ter um aumento fisiológico com o passar do tempo, né? Principalmente a partir ali dos 40 anos, né, 45, já tem algumas evidências que mostram que esse aumento fisiológico passa a acontecer. E é exatamente, mais ou menos nessa idade, onde se recomenda que se comece a fazer o exame de rotina, né? E pode falar. É interessante, né? Porque você está falando do exame de próstata, tem o Richard Ablin, ele fez um artigo no New York Times, inclusive, ele foi o inventor do PSA e ele diz que ele está sendo mal utilizado e que não é um teste confiável. Ele, inclusive, tem um livro sobre a fraude do PSA, onde ele mesmo publicou. E é interessante como em alguns anos, quando saiu o PSA, dobrou a incidência de câncer de próstata, todos eles sem alterar significativamente o número de mortes, que a gente fala que a gente joga para conta uma galera, e como as interpretações foram mudando, a curva de incidência de câncer de próstata foram mudando, porque se atribuía ao PSA, hoje em dia até o toque retal é questionado. O doutor Jair, pediatra, está falando aí da translucência nucal também, que é um processo bem... Eu passei durante a gestação, nossa, teve esse processo, onde nosso filho nasceu plenamente normal, mas com uma ultrassonografia falando um monte de coisa e claro que afeta totalmente a mãe, a cabeça da mãe, da gestante, numa primeira gestação principalmente, que podem gerar várias consequências que devem ser consideradas. Né? E é interessante, outro estudo fala que essa necessidade do quanto mais cedo melhor, né, levou ao aumento, qualquer mancha na pele tem que ser avaliada, né? Então, os melanomas aumentaram em 6 vezes a incidência, doenças renais dobraram de incidência e câncer de tireoide triplicou de incidência também. Novamente, nesse estudo do Welch fala sem alteração em taxa de mortalidade. Então, a gente tem que ficar muito atento, e ele propõe muito isso no livro dele, o quanto o avanço da tecnologia está a favor ou identifica coisas que
já eram vistas, que não eram vistas, e que a gente, por não saber disso, a gente atribui a elas o problema. A hérnia discal mesmo, saindo um pouco do câncer, indo para as hérnias discais, né? Nos anos 90, com a hérnia discal, a ressonância magnética disponível para muitas pessoas, como todas as pessoas que eram operadas, que aí a gente só tinha o raio-x como exame clínico regular, né? E que não pega tecido mole, né? Que não pega tecido mole, só via estrutura óssea, diminuição de espaço, alguma listese, etc., que seria um escorregamento de vértebras. Eles faziam os testes clínicos para isso, né? Que era abolição de reflexo, perda de força, insucesso com terapias conservadoras por mais de 6 meses. Tinha uns critérios clínicos mesmo para eleger essa pessoa para um procedimento cirúrgico. E aí sim, todos que eles abriam tinham hérnias de disco, tinham processos degenerativos discais. Mas isso não indica, né, que todos que não tinham indicação cirúrgica não tinham hérnia discal. E aí, quando começou a ressonância magnética, todas as hérnias discais identificadas eram conduzidas à mesa cirúrgica. E no início, 90% das hérnias diagnosticadas eram operadas. Hoje em dia, você está num número aí de 8 a 10%, já estudo antigo, mas que isso vem diminuindo cada vez mais. Ou seja, que eu vi, 5% aí. das hérnias tem indicação cirúrgica, né? Que aí já são aquelas mais avançadas, sequestradas, né? Ou seja, hérnia de disco não tem nenhuma relação com cirurgia, né? E os pacientes ouvem hérnia, ficam desesperados. Sim. Já que eu entrei nisso, desculpa atropelar, Vini, mas já que eu já fiz essa virada, tá bom. Tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? Primeiro que já tem muitos estudos dessas imagens em pacientes assintomáticos, né? Isso é muito interessante, principalmente em dor lombar, né? Então, mostra que a partir de 50 anos, por exemplo, 80% dos pacientes, a partir de 50 anos, manifestam degeneração discal. Tem degeneração discal na imagem. E isso nada tem a ver com a dor, né? Porque são pacientes assintomáticos. E a gente tem estudos do efeito iatrogênico da sobreutilização de imagens, e os diagnósticos hoje estão sendo feitos por imagem, né? Então, as iatrogenias pelo excesso de uso de ressonância magnética, e alguns pesquisadores sugerem algumas alternativas para isso, porque isso já é conhecido. Importante falar que o sobrediagnóstico ele é conhecido, ele já é muito mapeado. E as pessoas estão querendo ver como é que a gente consegue reduzir isso. Uma das propostas é que nos relatórios, nos laudos de uma ressonância magnética, venha, por exemplo, o percentual de pessoas assintomáticas da mesma idade apresentando aquele quadro. Então, se na minha ressonância magnética apresenta, se eu tenho 50 anos, tivesse 50 anos, a minha ressonância magnética apresentasse degeneração discal, eu ia falar, tô todo ruim, tô todo mal. A gente sabe o quanto isso, a profecia que se autorrealiza, o quanto isso leva pelo contexto das 5 leis. Mas essa pessoa, ao ler a ressonância com degeneração discal, lê que 80% das pessoas assintomáticas da mesma idade também tem, pô, isso me fala, opa, uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que a imagem está me mostrando. E assim a gente consegue tirar um pouco da hipnose, que o problema é o que está na imagem, né? Ou no laudo. Só complementando, você falou, eu encontrei um estudo também, de 2014 aqui, Brint e colaboradores. Eles avaliaram 3.110 pessoas assintomáticas e analisaram a ressonância magnética lombar. Então, só para ter uma ideia da porcentagem, né, relacionada à idade, na média de 20 anos, 37% desses jovens tinham degeneração discal. Então, média de 20 anos, 37% tinha. Já na média de 80 anos, 96% tinha degeneração discal, né? Obviamente, mais idade, né? Sim, natural. A carcaça já está mais uma experiência, né? O pneu já está mais gasto. É que todos esses pacientes que eles avaliaram eram assintomáticos, não tinham dor lombar e tinham alteração, né, de exame. Então,
aproveitando só, eu acabei pegando outros estudos só para a gente ver que isso não ocorre só na região lombar, mas que nem na cervical. Outro estudo com 1.200 pessoas, sem dor, fizeram a ressonância cervical e 87% tinha alteração de disco. Aí eles pegaram um N grande, né? Não lembro, não anotei a média de idade, mas a faixa etária estudada foi bem ampla. Que eles viram também, no outro estudo aqui, 80% dos atletas olímpicos do Brasil possuem lesões graves ou gravíssimas na coluna lombar e cervical. Então, graves e gravíssimas entre aspas, né? Porque se realmente fosse... Que o cara está competindo no nível olímpico, né? De tão grave que tá. O Serginho lá, que era líbero da seleção de vôlei, o cara foi campeão olímpico com uma artrodese na lombar, né? Então, assim... Júlio César, goleiro do Flamengo, tinha 3 hérnias absurdas, bem violentas. Júlio César foi goleiro da seleção brasileira há muito tempo. Então, aí o quanto que é importante, né, a clínica do paciente e não se prender só no exame. Como você levantou, o Rodriguinho comentou ali também, né, mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai avançando, nós vamos tendo profissionais mais preguiçosos, né, para testar o paciente, colocar a mão nele, fazer os testes clínicos, que antigamente, na ausência dessa tecnologia toda, utilizava-se mais, né? Eu lembro do meu avô falando, né, que o médico cheirava o hálito para fazer diagnóstico. Então, assim, foi se perdendo e foi se prendendo muito nesses exames de imagem. De joelho, que legal. O joelho acomete muita população aí, né? Mas, avaliaram 44 pessoas sem dor no joelho, tá? De 20 a 68 anos. 43 apresentavam anormalidade do menisco. Tinham alteração do menisco, mas não tinha dor, né? E assim vai. Se quiser, tem quadril... Deixa eu falar mais um de lombar interessante, não sei se você viu aí. Saiu em outubro do ano passado, bem recente esse estudo, um follow-up de 30 anos. Eles pegaram as pessoas, nos Estados Unidos, as pessoas que foram retiradas do alistamento militar por excesso de contingente, né? Que pelo menos aqui no Brasil é excesso de contingente, pelas degenerações discais, e 30 anos depois foram entrevistar essas pessoas. Olha, você não serviu o exército americano porque você apresentava sinais degenerativos. O que você sente hoje? E aí refizeram os exames e avaliaram clinicamente. E os caras não serviram. Então, teoricamente, o que ele demonstrou? Uma diminuição na intensidade do sinal do disco na idade adulta dessas pessoas, ou seja, parece que essas pequenas degenerações de frato prevêem a diminuição do sinal e outras degenerações futuras, mas não tem nenhuma relação com dor e incapacidade física atual. Uhum. Ou seja, não é capaz de prever, a imagem é capaz de prever degenerações, porém isso é outro assunto que não tem nada a ver com dor e incapacidade atual. Tem muitos, minto, não são muitos não, são poucos, né? Mas tá começando esse movimento, mas tem alguns poucos países para alterações de coluna que eles não autorizam a ressonância magnética para quem tem dor lombar ou crise de dor lombar, né, de um primeiro contato, eles não autorizam antes de 3 meses. Entendeu? E não autoriza a cirurgia também, ou seja, você vai fazer conservador, que é o que as evidências vêm mostrando, né? Tratamento conservador é exercício físico, são as melhores condutas a essa tomada. E o que é interessante, né? Aproveitando só para dar um exemplo, ontem me liga um amigo travado na cama, né? E não conseguia nem levantar, ligou para a ambulância, levou ele para o hospital, para o pronto-socorro, né? Só foi medicado e voltou para casa. E ele me liga desesperado, que estava travado, não conseguia se movimentar. Uhum. Que hoje ele iria fazer uma ressonância para ver, né, o que estava causando e tudo mais. Então, assim, quais os desfechos que pode ocorrer, né, dessa ressonância? Primeiro, ser diagnosticado, então, com uma hérnia de disco.
e atrelar a crise dele à própria hérnia. E pode ser que seja. Inclusive, eu acho que seja pelo sintoma que ele apresentava. Mas, se você considerar o curso natural da doença, da hérnia de disco, e aí tem estudos que mostram, né, que os pacientes com crise lombar, até 3 semanas, 60% melhora. Né? E aí Para quem é das 5 leis, está rindo da história das 3 semanas. Vai rir das coincidências. Né? Agora, pasme mais ainda com a outra informação. Até 6 semanas, 80% da amostra tinha melhorado. Né? Então, para quem está começando, até 3 semanas, PCLA, mais 3 semanas, PCLB. E os outros 20%, não vou lembrar agora de cabeça, mas uma parcela melhorava depois ao longo das próximas semanas. E claro que uma porcentagem precisava de alguma intervenção medicamentosa ou então cirúrgica. Né? Então, eu conhecendo isso, o que eu antecipei para esse meu amigo? Eu falei, ó, independente do diagnóstico que der no exame, né, mantenha calma, eu dei algumas orientações sobre se manter em movimento, não ficar parado na cama, porque assim, usando o conhecimento das 5 leis, a gente sabe que a pessoa que fica acamada com uma crise dessa e recebe uma orientação de que não deve se mexer, você ativa mais ainda o programa, né? De ecto e de mesonovo. Então, tanto de paralisia, né? E também de desvalorização. Então, dei algumas orientações para ele se manter em movimento e, na medida do possível, ser medicado para aliviar a dor, para aliviar o conforto, ajuda, inclusive, a não reativar programas, né? E aí, e aguardar algumas semanas. Porque é muito provável que até 3 semanas ele tenha uma melhora significativa, né? E não há necessidade de já entrar para uma cirurgia. Então, eu acho que é uma das formas assim da gente utilizar esse conhecimento, essas evidências, na prática, para tomar melhores decisões. Sim. O Jair levantou aí, a clínica ainda é soberana, Jair. Eu ainda acho que ela ainda hoje, na verdade, ela é mais soberana do que antes. Porque a quantidade de informações, né, a tecnologia, as possibilidades de pseudodiagnósticos, né, leva a lugar, conduz a alguns benefícios, alguns tratamentos eficazes, mas pode estar causando muitos danos. Né? E aí a capacidade de filtrar isso, né? A gente mesmo dando aula em osteopatia para alunos básicos, a ressonância magnética em hernia discal parece que dá um bloom na cabeça do aluno em que ele já, então não tem que procurar disfunção, trabalhar tal coisa, que certos rótulos, nós mesmos da área de saúde muitas vezes nos desviamos. Então a gente está mais sujeito ainda a essas pegadinhas, então a clínica se torna mais soberana, e tenho certeza que você ouviu isso muito na faculdade, Jair, que é o princípio hipocrático da bioética, que é o primum non nocere, né? Primeira coisa, não fazer danos, né? E a gente não está claro ainda, né, na verdade, com essas evidências estão mostrando, que ao tornar todas essas pessoas pacientes, né, ou pacientes em potencial, a gente está necessariamente melhorando a saúde delas. Né? E aí é o risco, né? Onde a gente está incluindo essas pessoas numa condição em que não necessariamente isso causa benefício. Você falou de diabetes aí meio rápido, né? É interessante os números, né? E aí a gente falando em dogmas novamente, né? O quanto existem tantas diferenças, né, entre quadros clínicos com valores glicêmicos distintos, né? E o quanto em 97 houve um ajuste, né? E o quanto cada vez mais esses estudos estão jogando os marcadores de referência para baixo, né? Uma simples mudança até 97 era 140 o nível básico para o paciente ser considerado diabético, né? O valor de referência, a partir de 140. Em 97 mudou para 126. Como a curva, né, de glicemia, de risco vai aumentando muito conforme aumenta a glicemia, falaram que só de aumentar esses 14 pontos para baixo,
né, incluíram mais de 1 milhão de pessoas em um ano nos Estados Unidos dentro da taxa de diabéticos, né? Então, isso gera N consequências de custos, né, de consequências de gastos financeiros, consequências de lucros para determinadas pessoas. E se a gente sabe o efeito iatrogênico, o efeito nocebo de certos rótulos e certos diagnósticos, né, as consequências para a saúde são negativas, ao invés de positivas. E aí a gente deve sempre, nessas considerações, né, levar, nesses processos, levar em consideração que todo tratamento possui riscos, né, que a gente precisa colocar na mesa quais são esses riscos, avaliar. Uma coisa, a gente fala, pô, foi identificado bicho de pé e não era bicho de pé. Então você tomou um bicho geográfico lá, você tomou um remedinho. Outra coisa, estamos falando de câncer, onde pessoas são submetidas a cirurgias, são submetidas à quimioterapia, à radioterapia, a um abalo psicológico gigante, né? Quem já teve familiar assim sabe o quanto isso afeta e o quanto isso gera novas consequências, né? Pegando uma ponte disso, alguém citou aí metástase e tudo mais, né? E que a ideia de diagnóstico precoce é antes que envolva metástase, né? Muitas pessoas falam disso. E a gente tem até o estudo desse separado no nosso banco de artigos lá das 5 leis. As pessoas têm que saber que a ideia que a metástase vem de um câncer primário, ela é uma hipótese, até hoje não confirmada, sobre o câncer original, algum processo celular específico dessa migração celular pela corrente sanguínea para virar uma metástase, né? O mecanismo de... Porra, Vini, você tá demais, hein, cara? Pô, por isso que eu não combinei, eu tinha certeza que você ia estar. Esse estudo é muito interessante, onde ele cita várias hipóteses para metástase. E a gente tem que saber que são hipóteses. Não é negar, mas a gente tem que considerar a história dos dogmas, né? Que isso não é uma verdade irrefutável, porque nunca foi comprovada, né? E a gente tem que considerar isso para entender que existem outras explicações. E quando o modelo, o que a gente explica, não se resulta, que é o que a gente está verificando cada vez mais com diagnóstico precoce. Você vai falar já de um estudo muito legal do check-up anual, né? de ressonâncias e outras coisas que a gente já falou. A gente tem que rever o modelo. É inevitável rever o modelo. Se ele não é capaz de prever, de causar segurança e de descrever os processos que de fato estão acontecendo, a gente precisa configurar que talvez o modelo que a gente esteja atuando não explica exatamente isso. E aí entra a ideia que a gente falou das 5 leis, né? O quanto o modelo das 5 leis contribui nesse processo, favorecem explicações mais razoáveis, mais plausíveis sobre esse processo. E pondera o paciente, né? Isso é outra coisa, né? Colocar a pessoa no que ela tem que fazer, né? Para a sua saúde, e não o que ela tem que fazer para evitar a doença, né? O Gilbert Welch discute muito isso, né? Esses exames, e o pior, a gente não pode cair na pegadinha de palavra de dizer que mamografia anual, por exemplo, que já tem N evidências caindo por terra, o Oni está falando aí também das mamografias anuais, é outra lenda, que isso é preventivo, e o pior, chamar isso de preventivo. A gente tem que entender que detecção precoce, nos estudos não mostram que isso se torna prevenção. E uma coisa é você fazer um exame buscando uma detecção precoce, consciente das consequências, etc. Outra coisa é você achar que você está prevenindo alguma coisa a fazer esse tipo de exame. São duas coisas totalmente distintas, né? Exame preventivo de uma detecção precoce. E que a gente tem que sempre salientar isso. Gente, ó, isso aqui não é só, a gente não está falando só da boca para fora, né? Mas, ó, dei uma pesada nesse estudo que é daquele autor que eu falei. Olha a conclusão final. É improvável que check-ups gerais de saúde sejam benéficos. Entendeu? Uma revisão sistemática da Cochrane, um cara super renomado. E aí a pergunta que a gente fica se fazendo, né? Poxa, Analisaram com base 15 nesse estudos. estudo,
Analisaram 15 15 estudos, estudos ó, com quase olha a amostra. 252 mil participantes. 252 mil participantes viram que não é benéfico, entendeu? Pouco nenhum efeito sobre risco de morte por qualquer causa, né? Risco de morte por câncer, doenças cardiovasculares, enfim. Então, por isso que todo mês, né, de outubro rosa, e aí até Bomba. conversei que todo outubro rosa a gente faz algum post, né, de conscientização, assim. Eu acho que a gente tem que se antecipar, viu, André? Acho que a gente já tem Porque no mês de muitos já setembro. fizeram, né? Em Em setembro a gente já outubro tem a que gente começar a trabalha sobre trabalhar os de isso. próstata. E aí no de outubro, exatamente, no de outubro a gente já começa de próstata, né? Mas, enfim. É isso, Bom, Vini. E é interessante o quanto esse processo. Mas eu fui orientado, eu fui obrigado, ou minha empresa obriga a fazer um check-up anual. A gente insiste muito nisso, assim. A gente não pode buscar culpados e se colocar na posição de inocente, né? Então a gente tem evidências claras, a gente pode apresentar isso para um médico laboral, para um RH de uma empresa que está obrigando determinados processos, para apresentar evidências que justifiquem isso. A gente tem várias formas de que está ao nosso alcance, né, de difundir informações que levem à reflexão e algumas perguntas difíceis que têm que ser feitas, né? Procurar com afinco alguma patologia ou algo de errado é bom para a saúde? Desculpa, mas essa é uma pergunta que a gente falando sobre diagnóstico, ela é necessária, né? Ou simplesmente ela deixa a população cada vez mais ansiosa, né? Distrai das atividades do que ela pode e deve fazer para a sua saúde, né? E aí a gente fala sempre, essa é outra coisa que a gente tem que difundir, né? E a gente busca fazer isso. Tem um TED Talk muito interessante sobre eu esqueci o nome. O segredo para uma vida longa pode estar na sua vida social, né? O que ele fala é que 12 vezes mais do que sobrepeso e medida de pressão arterial é relacionamento social, pessoas que você tem contato e pode confiar e falar abertamente para a pessoa. até aquele outro estudo lá, né, naquela ilha da Itália, lá, os Das Blue indivíduos Zones, mais longevos. ela discute, nesse aí ela Chega a essa discute conclusão também, exatamente. né, que é o convívio social. Exato. Então, assim, o que eu preciso fazer para me manter saudável? E não é evitar contato, evitar respirar puro, evitar sair de casa, evitar contato social, evitar só o que eu tenho que evitar, nada do que eu tenho que fazer, né? E a gente assumir a direção desse processo, né? Assumir o nosso protagonismo como cuidado da nossa saúde. Isso não vale só para profissionais de saúde, isso vale para toda a população. E ouvir isso quando estamos sãos, quando estamos saudáveis, significa estamos tranquilos, estamos com capacidade de tomar decisões e não regidos sobre o medo, nos permite refletir sobre algumas coisas, né? Então, quem lembra de algumas pessoas ou veja, recomende, passe, porque a gente tem que ir passando um pouco essas informações para frente nesse processo aí, né, Vini? E se é que pode se falar em prevenção, né? Eu acho que a única prevenção é essa. A gente se prevenir enquanto estamos sãos e tranquilos, então com conhecimento, com informação, né? Se ponderar de tudo isso, assumindo as rédeas da própria saúde, do seu próprio caso, né? Não abaixar a cabeça para qualquer imposição que é feita, mas sim discutir abertamente. E a gente vê a necessidade, né, de um diálogo com um profissional da área da saúde, né, estendendo a todos os outros, aonde deve ser um trabalho em conjunto, não simplesmente onde só um manda, o outro abaixa a cabeça e obedece, né? Isso acaba não dando certo. Inclusive, até anotei aqui, porque eu estava vendo uma discussão de WhatsApp e um colega advogado colocou, e eu falei, cara, isso cai tudo com o que você está falando aí, né? Porque o artigo 15 do Código Civil prevê: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Isso está no direito civil. Então você tem o direito. Muitas vezes as pessoas, mas o meu médico falou que se não fizesse não era nem para voltar lá.
né, algumas falas desse tipo, ou a empresa me obrigou a fazer tal procedimento, e a gente tem que buscar as evidências que corroboram com isso ou que justifiquem esse tipo de decisão, né? E que não significa a omissão, né? Sim. Isso é uma coisa importante. A ideia não é a omissão. Quando a gente fala sobre diagnóstico, a gente está falando dos pecados que a gente comete por excesso e as consequências dele, né? Longe de dizer que ninguém precisa fazer nada, fica em casa, respirando com dores ou com suspeitas, que são outras questões, e a gente discute isso muito bem dentro das 5 leis, né? Mas muito legal esse artigo aí que seu colega advogado já joga no grupo, a gente inclui na aula, hein? Isso aí É, vale a gente incluir. dentro Bom, daquela a gente premissa está. legal. Que o Rodrigo comentou agora aí, uma forma de exame preventivo, entre aspas, né? As tomografias cerebrais para identificar foco de Hammer em áreas de risco. Aí depende, né, Rodrigo? Primeiro, da percepção do paciente, ou como ele pode receber isso. E até antes disso, mas do profissional que vai ver o exame. A Se ele não sabe o que é capacidade de foco avaliar. Se ele não sabe o que é foco de Hammer, provavelmente ele vai diagnosticar como um câncer cerebral, né? E aí teve um caso muito interessante, né? Não sei se vai dar tempo de contar aqui, mas que a gente teve de uma aluna no curso, onde o pai dela foi diagnosticado, né, com câncer cerebral por conta do edema, e ela, vendo que era um possível foco de Hammer, ela adotou uma estratégia que foi enrolar a família, porque já queriam fazer a cirurgia. Ela enrolou a família por 3 semanas. Aí, obrigatoriamente, teve que refazer o exame de ressonância. E a hora que refizeram o exame, que eles identificaram? Nada. Regressão. Regressão Regrediu, espontânea. né? Não tinha mais aquele foco, ou seja, era o edema, que estava em fase ativa, em PCL, né? Resolutiva, e aí então reduziu. E Bom, só rapidinho, só para não ficar para a galera das 5 leis aí, o Rodrigo comentou, mas mesmo no profissional de 5 leis, né, que conhece as 5 leis, como comunicar isso para o paciente ou como passar até as suas impressões, porque a gente fala muito o quanto traduzir quais são os conflitos do paciente muitas vezes só piora o processo, né? É gritar calma para quem está em desespero. Eu sempre uso essa expressão porque eu acho que retrata mesmo. Então, como transmitir isso também é um ato de alta responsabilidade e que tem que ser tomado muito cuidado, mesmo dentro desse paradigma, já que a gente sabe que através das 5 leis também muitas coisas iatrogenias podem ser feitas, né? Não podemos dispensar isso. muito bem lembrado aí. E é algo que a gente vem, né, André, junto da formação assim, e com o Luiz, trazendo muito, batendo muito nessa tecla, né? Sobre esse cuidado da comunicação e de levar as 5 leis de uma forma respeitosa, né? Bom, mas antes que o Instagram aqui derrube a gente, vamos dar os recadinhos, senão o Rodriguinho puxa a nossa orelha depois. Então, só compartilhar com o pessoal aí que esse ano a gente está num novo movimento aí da nossa formação da 5LB Brasil. A gente está com vários seminários aí introdutórios, que é um pré-requisito para quem quer iniciar a formação, uma formação nova, uma formação até então inédita aqui no Brasil, uma formação de 2 anos em 5 leis. A partir de amanhã, né, Rodriguinho, as informações da formação já estarão no nosso site, que é 5leisbiológicas.com.br. E vocês podem também conferir as cidades que a gente vai estar ministrando, eu e o André, esses cursos introdutórios, como eu disse, que é um pré-requisito para a formação. A gente tem confirmado já Toledo, Salvador, Brasília, Campinas, Porto Alegre e Brusque, tá bom? As datas, melhor vocês conferirem no site, senão eu vou vomitá-las aqui falando rapidamente, aí vocês conseguem olhar com calma, mas podem também mandar mensagem para a gente, tanto no nosso Insta, no nosso pessoal. E esqueci mais alguma coisa? Vale também o pessoal conferir o artigo que a gente postou essa semana, semana passada, sobre diagnóstico, tá? Da revista da 5LB Magazine, que é uma revista italiana onde a gente faz
toda a tradução aí para o português. Tem bastante, tem um de próstata também. Deixa eu aproveitar rapidinho, Pode falar. só bater uma bola antes de cortar. A Marcela Leite fala, Marcela lá de Cascavel mandou do preventivo gera medo de ter algo e não fazer nada gera medo também, vai que tenho. Por isso que é muito importante, Marcela, a informação, você coletar o máximo de informação, as pessoas coletarem o máximo de informação para tomarem a sua decisão. E que essa decisão pode ser discutida, compartilhada junto com um profissional de saúde de confiança, mas que a gente saiba que não é nenhuma... Aqui não tem nenhuma salvação, não fazer exame ou fazer, não é defender fazer ou não fazer, mas que você esteja seguro dos riscos e benefícios da sua escolha, assumindo a sua responsabilidade. E isso também leva para um tema, quero deixar um spoiler aí, talvez fazer uma outra live, que é prática clínica baseada em preferência, que é um outro caminho distinto da prática clínica baseada em evidência. Tem uma brasileira que fez um mestrado e doutorado nos Estados Unidos sobre o tema, que é muito legal. Estou pensando em dar uma chamada nela aí para a gente fazer essa bola legal, que combina bom. Muito. Uhum. Não, muito bom. Que é o que traz paz, né, André? É o que traz tranquilidade para a pessoa. Não adianta a gente querer impor a evidência no paciente, porque esse é um dos pilares da PBE, né, da prática baseada em evidência. Não é só você pegar um artigo e querer que o paciente se enquadre nele. Mas você precisa ver a preferência do paciente. Você precisa ver o que traz paz, o que traz segurança para ele. Se é fazer o exame, tudo bem. Pode-se fazer o exame, mas a forma com que o profissional vai conduzir e vai acolher esse paciente e acompanhá-lo ao longo do caso, pode ser fazendo os exames de tempos em tempos, né? Mas com as condutas adequadas e que mantenham esse paciente acolhido e em paz. Isso é o mais importante, né? Exato. Tive uma paciente que fez na data de aniversário do falecimento da mãe. Então, assim, podem ser em momentos diferentes, né? A gente pode fazer esses exames em momentos onde você não está vivendo um luto, numa relação direta. Né? Então, o conhecimento das 5 leis não diz que você tem que fazer ou não tem que fazer, mas pode fazer alguns ajustes no como fazer, quando fazer, o que observar, como lidar com o resultado. Tudo isso são N possibilidades aí que se abrem. Valeu, Vini. Valeu, André. Valeu, galera. Vai derrubar. Valeu o bate-papo. Valeu, pessoal. Obrigado aí por terem ficado até o final aí. Quem tiver algum pedido de algum artigo e tal, manda no direct lá para os 5 leis biológicas, a gente passa os links ou o PMID do artigo, alguma coisa assim. Beleza, então. Valeu, galera. Boa noite a todos aí, viu? Valeu, Rodriguinho. Valeu, Rodriguinho. Carol. Rony estava aí, Meace, Luciane. Uma galerinha obrigado, boa, gente. hein? Valeu. Denise. Família Stefanelli estava em peso aí, que eu vi. Minha tia Neuza estava aí também. Natália, valeu, gente. Obrigadão. Valeu, pessoal. E sugestões de tema também são sempre bem-vindos, em alguns temas que tenham surgido. Soninha, minha tia. Simone, olá, tudo bom? Bonde das tias aí. Cibele também passou. Pô. Sugestões, mandem pra gente, a gente puxa outros temas aí legais. Valeu então, pessoal. Vamos nessa. Vou encerrar aqui. Valeu, Jair. Abração. Falou.